E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou Daniel, sou aluno do curso de música e apresento este podcast. O tema deste episódio é internacionalização, intercâmbio no exterior. E o nosso convidado de hoje é o Danilo Costa. Danilo, bem-vindo ao Musicast. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você poderia se apresentar para os nossos ouvintes, falando um pouco sobre a sua atuação profissional, informação acadêmica e tal? Sim, olá a todos que estão ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Danilo Costa, sou aluno do curso de música, né? E profissionalmente eu trabalho como músico, como produtor musical aqui já na cidade de Sobral já tem alguns anos. E hoje tive essa honra de ser convidado para participar desse podcast para compartilhar um pouco da minha experiência com internacionalização, né? Uma experiência boa que eu tive e espero poder compartilhar algumas informações importantes aí para quem tiver interesse nesse tema. No programa Trocando Ideias de hoje, vamos conversar sobre o tema internacionalização, intercâmbio no exterior. Vamos falar sobre a experiência do Danilo Costa, estudante do curso de música da UFC Sobral, estudando no Canadá. Você poderia comentar quando e como foi o processo de aplicação para o seu intercâmbio? Eu gostaria que você nos contasse desde o momento em que você soube dessa oportunidade de intercâmbio até o momento em que você foi aprovado para fazer intercâmbio. Pronto. Essa oportunidade surgiu para mim em fevereiro de 2019, né? Através do professor Marco Toledo, que era meu orientador no projeto que a gente vai apelidar carinhosamente aqui de Brasil-Canadá, porque o nome do projeto é meio grande de decorar. Em fevereiro de 2019, o professor Marco Toledo, ele me avisou, né, na realidade ele foi informado através do professor Francisco Dubé, que é o coordenador canadense do projeto Brasil-Canadá, que lá no Canadá havia sido aberto um edital de seleção para alunos de universidades daqui da América do Sul, né, que é o projeto Futuros Líderes das Américas, que foi o projeto para o qual eu fiz essa aplicação, né. Então, o professor Francisco Dubé, ele sugeriu ao professor Marco Toledo que escolhesse algum dos bolsistas dele para fazer esse intercâmbio, porque como a Universidade Federal do Ceará, do campus de Sobral, e a Université Laval possuem esse acordo de cooperação internacional, né? Então, seria perfeitamente possível que um aluno da universidade daqui fizesse esse intercâmbio, essa seleção, e fosse selecionado para fazer esse intercâmbio, né? Então, na época, o professor Marco Toledo, ele entrou em contato comigo, como minha bolsa já estava perto de acabar, já havia renovado, já era o final do segundo ano já da minha bolsa. E me perguntou se eu tinha interesse, eu respondi que claro que sim, porque era algo que eu já almejava desde muito antes de entrar no curso, de ter essa experiência de estudar fora, etc. Então, a partir daí, a gente deu início a juntar toda a documentação, né, histórico, tudo que precisava, cartas de recomendação, tanto dele como do professor Francis, e a gente juntou essa documentação e enviou para a seleção, e no comecinho de junho, ali por volta da segunda semana de junho de 2019 também, né, ou seja, eu tive esse tempo aí de mais ou menos 2 ou 3 meses aguardando o resultado, e no comecinho de junho eu recebi a notícia de que eu havia sido aprovado para participar do programa Futuros Líderes das Américas. E é isso. Show. Bacana. Que oportunidade massa, né? Essa. Com certeza. Tipo, tu tinha viajado em setembro, não foi? Sim. Só que é mais ou menos na metade do semestre ainda, não é? Geralmente tem aula, né? Tipo Sim. assim, em setembro. Como foi que tu poderia comentar um pouco como foi que tu fez para não perder as aulas? Poderia comentar um pouco sobre essa questão? Sim. Na verdade, a recomendação tanto do professor Marco Toledo como do BNI
foi que eu fizesse o sistema de mobilidade acadêmica, né? O que seria, basicamente, a minha matrícula ia ser, entre aspas, congelada, né? Eu não ia perder a minha matrícula do semestre. E quando eu retornasse, eu retornaria às aulas em tese de onde eu parei, né? Por exemplo, se não me falha a memória, em 2019 eu estaria entrando no segundo semestre de 2019, seria meu oitavo período, né? Então, aquelas disciplinas do oitavo período, no 2019.2 eu não cursei, né? A minha matrícula ficou ali como mobilidade acadêmica. E quando eu retornei no ano seguinte, eu continuei a partir dali, entendeu? Foi uma pausa mesmo, assim. Massa. No Canadá, você atuava no projeto Estudos sobre Práticas Musicais em Espaços Não Institucionalizados. Você poderia comentar um pouco sobre esse projeto e as atividades que você desenvolvia nele? Sim. Eu entrei no projeto em 2017, durante o Orquestris de 2017, e eu já entrei no projeto para meio que cumprir essas funções mais do lado mais tecnológico, que realmente já é a minha área, né? Então, aqui em Sobral, sob a supervisão do professor Marco Toledo, eu trabalhava na manutenção do site do Pesquisamos, que é o grupo de pesquisa, né? E auxiliava nessa parte mais de mídias e transmissões ao vivo de eventos que aconteciam dentro da UFC, né? Principalmente os ensaios do Orquestris e da Ciências, quando geralmente acontecia um após o outro. E lá no Canadá eu era assistente de pesquisa do professor Francisco B. Era um outro tipo de função que eu aprendi lá, né, a desenvolver, porque aqui eu tinha outras funções, então lá eu assumi essa função de assistente de pesquisa sob a supervisão do Francisco B, e foi uma experiência maravilhosa também, eu aprendi muito lá. Massa. Então, Danilo, agora eu gostaria que você comentasse sobre o programa Futuro Líderes das Américas. Pronto. Esse programa é um programa fomentado pelo governo do Canadá, né, anual, geralmente durante o período entre final de fevereiro e começo de março, o governo do Canadá ele lança esse tipo de, entre aspas, edital, né, para a seleção de alunos de universidades daqui da América do Sul, né. Inclusive, até conheci outros participantes desse mesmo programa que eram da Colômbia, da Bolívia. A gente teve esse tipo de contato lá dentro da Universidade de Laval também. E o objetivo desse programa é justamente fomentar esse intercâmbio entre os alunos das universidades daqui da América do Sul com as universidades da América do Norte, né? No meu caso, para eu ter ido para a Universidade de Laval, foi justamente por já haver um acordo de cooperação internacional entre as duas universidades, né, que é um pré-requisito para o programa. Então, funcionou super bem esse acordo e veio uma ótima hora. E esse programa também, ele é uma bolsa, né? Ou seja, os alunos selecionados, eles recebem uma bolsa e a partir dessa bolsa, como você consegue custear passagem, hospedagem, alimentação e etc. Muito bacana, né, essa iniciativa do governo canadense. Você fez o seu intercâmbio na província de Quebec. Lá a maioria das pessoas falam francês. Você teve alguma dificuldade por conta do idioma? Sim e não, se é que essa é uma resposta válida, né? Porque, assim, o professor Marco Toledo ele já havia me avisado, né, que lá na província do Quebec o idioma oficial é o francês, né? E eu já vinha tentando ter algum tipo de contato com a língua francesa desde o Eurorquestris de 2017, que foi onde eu entrei no projeto, né? Foi o Eurorquestris que veio uma orquestra canadense tocar aqui em Sobral, então eu estava meio naquela de estar bem abismado com toda aquela galera falando francês e tal. Até então eu não tinha nenhum contato com o idioma, então a partir dali eu tentei ter algum tipo de contato com a língua francesa. Posso dizer que foi suficiente? Não, porque é muito diferente você estar lá na vivência, né? Mas a parte positiva dessa questão do idioma foi que eu já falava inglês, né? A minha segunda língua é o inglês. Então,
ter o inglês na manga me salvou muito, muito, muito de verdade. Desde descer no aeroporto até os primeiros contatos ali do dia a dia, como ir no mercado, precisar pedir alguma informação dentro da universidade, enfim. Porém, eu continuei e ainda continuo buscando aprender e aprimorar a língua francesa, apesar de ainda eu estar no nível básico. Massa. Agora, Danilo, sobre moradia, alimentação e locomoção, lá em Quebec, na cidade onde você estava, como eram essas questões para você? Como eu já tinha comentado, né, essa parte financeira ela foi toda puxada pela bolsa que eu recebi do programa, né? Uhum. E a partir daí eu fui, antes mesmo de chegar lá, eu já fui me planejando para saber o que eu iria fazer em relação a isso, quando eu recebesse essa bolsa. De primeira, logo, eu já fui procurando a questão da moradia, né? E desde já eu já adianto que eu não me arrependo da escolha que eu fiz, porque eu escolhi dentro da residência universitária da Universidade Laval, e é uma estrutura absurda, né? Absurda, muito absurda. A residência universitária da Laval, ela, se não me falha a memória, ela tem em torno de 5 prédios, que cada prédio seria como se fosse um hotel, né? Com apartamentos dentro, e dentro desses prédios tu tem a cozinha, que é uma cozinha comunitária, mas é gigantesca, tem salão de jogos, sala de leitura, sala de estudos, lavanderia, enfim, é equipado de um jeito que para você realmente se sentir em casa e não precisar se deslocar para algum outro lugar da cidade para fazer algum tipo de serviço desse, né? Então eu escolhi morar dentro da residência universitária da Laval, né, que eu até pensei um pouco tempo depois que eu poderia ter escolhido algum tipo de república, dividir uma casa, então um apartamento com algumas outras pessoas, que sairia até mais barato também, mas eu optei por morar na residência universitária justamente para ter essa experiência de socialização, né? Porque dentro da residência você tem quase todos os alunos da universidade e são alunos de todas as partes do mundo, né? E daí já dá para puxar o gancho também para a parte da alimentação, porque, tipo, como a cozinha é comunitária, então você pode ali descer na cozinha, fazer a sua própria refeição, como já aconteceu comigo várias vezes, de eu estar ali de boa, fazendo o meu almoço, aí do meu lado tem um cara do Japão fazendo uma comida tipicamente japonesa, aí do outro lado tem uma moça da Itália fazendo uma massa tipicamente italiana também, você ter aquele, entre aspas, choque de cultura, né, para ver que realmente existe esse tipo de coisa, então é muito, muito, muito bacana. Em relação a transporte, morar na residência universitária também me ajudou a economizar muito em termos de transporte, né? Muito embora não seja caro, né? Mas, por exemplo, da onde eu morava para ir para as aulas, né, para o prédio do curso de música da Laval, era coisa de 3, 4 minutos a pé. Então, era muito perto, já estava lá dentro mesmo, e basicamente eu só usava o dinheiro do ônibus para sair com os amigos e dar uma visita no centro histórico da cidade e esse tipo de coisa. Cara, que massa, né? Que experiência enriquecedora, essa de ter esse contato com tantas pessoas, essa questão da socialização, muito massa. Assim, a próxima pergunta é sobre cultura, justamente sobre cultura. Então, Danilo, quais diferenças culturais entre os estudantes canadenses e os estudantes brasileiros mais te chamaram a atenção? O meu maior contato com os estudantes canadenses foi dentro da disciplina de didática instrumental, que eu tive a oportunidade de cursar mesmo a disciplina de didática instrumental como ouvinte lá na Universidade Laval, porque o professor da disciplina era o professor Francisco Dubé. Então, ele me convidou para ser ouvinte dessa disciplina durante toda a sessão, né, porque lá eles não dividem por semestre, eles dividem por sessão.
né? Então, toda essa sessão de outono que eu passei por lá, eu fui aluno ouvinte dessa disciplina de didática instrumental, né? E dentro dessa disciplina... Desculpa interromper, tu poderia explicar como funciona o sistema de sessão? Basicamente, enquanto aqui no Brasil a gente divide por semestre, né? Tipo, de janeiro a junho ou julho e de agosto até dezembro, lá eles dividem pelas estações do ano. Então, você tem a sessão de verão, você tem a sessão de outono, tem a sessão de primavera e a sessão de inverno. Basicamente são de 4 em 4 meses. Pois é. Aí, enfim, voltando lá à questão cultural, né? Como eu era aluno dessa disciplina, então os meus colegas de sala eram majoritariamente canadenses, né? Mas era uma turma, assim, bastante curiosa, essa turma da didática instrumental, porque tinham os alunos canadenses, mas tinham alunos de outros países também. Então, se não me falha a memória, eram 8 ou 9 alunos na disciplina. 3 ou 4 eram, de fato, canadenses, mas tinha um aluno da Costa do Marfim, tinha outro aluno da Costa Rica, tinha eu que era do Brasil, tinha outro cara que era da França. Então, sempre que o professor Francisco do B precisava de alguma outra perspectiva de algum outro país, para ele era maravilhoso ter essas pessoas de vários lugares diferentes, porque era sempre muito enriquecedor, né, essas partidas de sala de aula. E esse lance de diferenças culturais, né, eu até abri um pouco mais esse leque, né, que eu senti isso não só com os estudantes canadenses, né, que são basicamente assim muito organizados, assim, muito solícitos. Você não sente que existe essa competitividade lá, né? Mas isso também se aplica aos alunos de outros países também, porque como a minha turma era muito mista, então dava para sacar que no restante da turma era todo mundo igualmente muito organizado, muito solícito. Eu tive colegas de sala que me ajudaram muito na questão do idioma francês, que sabia que eu não dominava, então, e a vez por outra, quando a gente precisava fazer algum trabalho em grupo, vinha alguém para o meu grupo que sabia falar inglês para me ajudar a participar melhor da aula, né? E aqui vale comentar também que o próprio professor Francisco Dubé foi um anjo, assim, durante essas aulas, nessa sessão, porque ele dava as aulas normalmente em francês, né, para todo mundo, mas ele dava pequenas pausas, assim, de 1 ou 2 minutos, para dar um resumo da aula em inglês para mim, e depois ele retornava a dar essa aula normalmente em francês. Então, eu nunca ficava de fora do assunto. Assim. Então, isso era muito interessante. Cara, muito incrível a atitude dele, muito legal. Quais os maiores aprendizados que você obteve com essa experiência de estudar em outro país? Tantos, hein? Boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Eu acho que os aprendizados não vieram somente de estudar em outro país, mas de passar essa temporada lá, né? De morar mesmo em outro país, porque você aprende a lidar com a vida de outra forma, né? Agora, falando de uma forma mais pessoal, né? Eu, até então, eu nunca tinha morado sozinho, né? Eu morei na residência universitária, eu morei sozinho, era um apartamento só para mim, apesar de ter toda essa socialização que eu comentei antes, mas eu literalmente morei sozinho durante esse tempo. E então eu tinha que administrar as minhas coisas, né? Então eu tinha que me administrar financeiramente para não deixar atrasar aluguel, eu tinha que me administrar para fazer mercantil toda semana, ver outras necessidades, tipo roupa de frio, etc e tal. Então, fazer esse tipo de coisa sozinho, que até então eu não havia feito, foi bem desafiador. E foi duplamente desafiador porque até então eu também nunca tinha saído do país. Então, foi meio que 2 baques de uma vez só, mas que me ajudaram muito a crescer como pessoa, entendeu? Quando eu retornei para Sobral, a minha visão de mundo já era outra, então muitas das coisas que eu aprendi no dia a dia lá, hoje em dia eu aplico aqui, em questões de organização, não só de horário, como organização financeira, etc., esse tipo de coisa, até organização de estudo também. Então,
esse tipo de vivência, ele te permite crescer muito enquanto, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa também. Com certeza, que massa. E, bem, por último, você gostaria de comentar algo a mais que eu não perguntei, ou teria algum recado ou dica que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Acho que um comentário que eu poderia fazer também era, que eu sempre gosto de comentar assim também em rodinha de conversa, em relação à adaptação ao frio, né? Porque todo mundo pergunta assim, como é a experiência de um sobralense e morar no Canadá, né? Nossa, boa questão, viu? Pois é, aí, assim, como eu havia comentado antes, eu cheguei lá em setembro, né, no começo da sessão de outono, então não estava frio ainda, então eu consegui, até brinco que tudo nesse intercâmbio funcionou super bem, inclusive a minha adaptação ao frio, porque quando eu cheguei lá, o outono estava começando, né, não estava tão frio, eu costumo fazer até uma comparação que estava um clima de, vamos supor, uma Serra da Meruoca da vida, né? Tipo, ali na faixa dos 27, 28 graus. E à medida que o tempo foi passando, foi esfriando, porque ia se aproximando do inverno. Então, como foi esfriando aos poucos, eu fui me acostumando aos poucos. Eu tive tempo para me preparar, assim, para comprar uma roupa de frio. Vez por outra, algum dia amanhecia mais frio do que o outro, então já dava para sentir mais ou menos como era. Então, quando chegou no começo do inverno, que foi ali por volta da primeira semana de dezembro de 2019, que foi quando de fato começou a nevar, né, eu já estava mais habituado com o frio, então o baque não foi tão grande como seria se eu tivesse ido direto no inverno, né, no meio do inverno. Então, para mim, nesse caso, foi tranquilo. E algum outro comentário também, que na verdade é um agradecimento especial, né, que eu não podia deixar de mencionar. Queria agradecer muito aqui, mais uma vez, ao professor Marco Toledo pela oportunidade, né, que ele foi o principal mediador nesse intercâmbio, né, e igualmente também a professora Adeline, que me incentivou muito a, a ir também, né, e um agradecimento tão especial quanto ao nosso ex-professor do curso, né, o professor Vinícius Mulan, que foi um amigo mesmo enquanto eu estava lá em Quebec, né? A gente saiu algumas vezes assim para conversar. Tipo, ele foi basicamente meu guia turístico em Quebec, que me apresentando várias coisas interessantes da cidade e tal. Então, eu tive apoio dessas pessoas maravilhosas que colaboraram para que tudo desse certo, né? Tipo, sem eles, essa experiência não teria sido a mesma. Então, muito obrigado a vocês. E é isto. Massa, massa. Pois, Danilo, em nome de todos do Musicast, eu agradeço imensamente tua presença aqui, por ter compartilhado com a gente essa experiência tão bacana que tu teve, né? Eu que agradeço o convite e espero que essas informações sejam úteis para quem tiver interesse no tema. E para quem desejar mais informações, pode entrar em contato comigo, que eu respondo com o maior prazer, não tem problema nenhum. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição deste episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Equipe responsável pelo Musicast. Roteiro e apresentação: Carla Viana e Daniel Silva. Edição: Matheus Elildo. Trilha sonora: Caio Viana e Rodrigo Cadelha. Social media: Fran Nascimento. E coordenação geral: Marcelo Mateus.